PROC-V, PROC-H, PROC-X e índice CORRESP. Como utilizar cada uma destas funções na prática com este exemplo que eu trouxe aqui e qual é a diferença de uma função para outra. E além disso, de grátis, você pode baixar esta planilha aqui, porque dessa forma você consegue acompanhar o vídeo junto comigo e juntos, eu e você, vamos fazer PROC-V, PROC-H, PROC-X e índice CORRESP, além de comparar as diferenças de uma função com a outra e ver que muitas vezes o PROC-H não consegue te ajudar, o PROC-X vai dar erro, e o que você deve fazer nestes casos? Por que tem o PROC-X se já existe o PROC-V e assim por diante, beleza? De qualquer forma, todas essas funções aqui do Excel são muito úteis para nos ajudar no nosso dia a dia, para automatizar tarefas e também ganhar tempo com o Excel. Neste exemplo prático, eu tenho o ID do pedido, o nome do produto e a venda unitária. O que eu gostaria de fazer? Cada produto foi vendido num preço diferente, como você pode observar. Então aqui o ômega 3 foi vendido a R$ 33,40. Eu gostaria de saber qual que é o custo deste produto. E aonde que eu posso verificar o custo? Tem duas listas. Tem a lista de custo em pé e a lista de custo deitada. Então são duas diferenças aí, duas listas diferentes que eu tenho. Vamos começar com a primeira. Na verdade, é duas listas iguais, tá bom? É só a organização que está diferente. Uma está organizada crescendo para o lado e a outra está crescendo para baixo. Então, como a gente pode ver, aquele produto, o ômega 3, o custo dele é R$ 26,51, certo? Então, eu posso voltar aqui nessa minha planilha e eu vou pegar esse produto e digitar aqui, ó, 26,51, Enter, que é o custo dele, certo? Mas imagina só, se eu ficar fazendo isso produto por produto, vai demorar muito tempo. Então é justamente aí que entra o PROC-V, PROC-H, PROC-X e o índice CORRESP. Todas essas funções conseguem automaticamente, a partir do nome que você procura, retornar essa correspondência. Então se você procura esse produto, na lista de custos, o PROC-V, PROC-X, PROC-H consegue muito bem pegar o nome deste produto e retornar para você o custo ou qualquer coluna correspondente, qualquer informação correspondente a essa pesquisa que você quer. Então, dessa forma, é uma excelente função para economizar tempo. Tanto PROC-V, PROC-H, PROC-X e índice CORRESP, tá bom? Todas conseguem fazer a mesma coisa, porém, tem algumas pequenas diferenças de uma função para outra. Mas vamos lá começar aqui com PROC-V. Igual, igual, sempre comece com o símbolo de igual. PROC-V, 2 cliques, 1, 2 para selecionar. Aqui dentro da função, conseguimos ver algumas instruções, que são chamadas de argumentos. A primeira delas é o valor procurado. Neste caso, o valor procurado é o nome do produto, que eu tenho aqui na esquerda. Ponto e vírgula. Aonde que eu procuro esse produto? Qual que é a matriz, tabela, onde eu vou procurar? No PROC-V, pessoal, é muito comum, primeiro, procurarmos o produto, ou o item que a gente quer, linha por linha, tá bom? E retornarmos a informação que está à direita. Igual a gente viu na primeira tabela. Então o PROC-V ele vai procurar a informação que a gente tem na nossa tabela, encontrou a informação, ele retorna o item que está, o valor que está à direita. Então eu venho aqui agora, ó, na lista de custos em pé, e vou selecionar coluna B. Professor, mas por que não coluna A? Porque na coluna A eu tenho a prateleira, e não tem nada a ver com o que eu preciso. Eu quero o produto, então é nessa coluna que eu começo. Coluna B. Mas você concorda que eu também quero o custo unitário? Então tem que selecionar todo este intervalo. Coluna B, C, D e E. Clico e arrasto. Ponto e vírgula. Vou clicar aqui na barra de fórmulas que fica mais fácil. Você está vendo que agora está pedindo esse tal de número índice da coluna? Isso daqui é a coluna que você quer retornar como resultado. Aqui a gente pode verificar que eu tenho coluna 1, que é o produto, 2, que é a marca, 3, que é o estoque, e a última coluna, que é o custo, coluna número 4, número 4. Então é o número 4 que eu vou usar. 4. Por quê? Porque é ela que eu quero retornar. Ponto e vírgula, correspondência exata. 1, 2 e então Enter. Agora, automaticamente, a partir do nome do produto, eu consigo ter o custo unitário dele. Se eu clicar no cantinho e arrastar para baixo, eu consigo ter o retorno de todos os custos para todos os produtos diferentes. Vamos fazer aqui um teste, ó. 99,94 é o pré-treino. Então, se eu voltar aqui na minha tabela, eu consigo ver que é isso mesmo. O pré-treino é 99,94, certinho. Então, o que basicamente o PROC-V fez? Ele encontrou o item nessa lista. Ah, é coenzima que você quer? Não, não é. Creatina? Não. Glutamina? Não. Ômega 3? Opa, é ômega 3 que eu estou procurando.
E qual é a coluna que você quer trazer a partir dessa informação? Coluna 2, 3 ou 4? Ah, coluna 4. Então ele vai pegar esse valor que está na mesma linha do item encontrado, tá bom? É assim que é o funcionamento do PROC-V. Procura aqui e retorna aqui, tá bom? Assim, ó. Beleza, mas vamos voltar aqui no na nossa lista de fórmulas. E agora vamos fazer o PROC-H. Qual que é a diferença do PROC-V para o PROC-H? Só tem uma letrinha aqui no final que muda, né? V e H. O V significa vertical, vertical. Ou seja, o PROC-V ele procura as coisas na vertical, aqui ó. Descendo, tá bom? Vertical. E o H significa horizontal. Para um lado para o outro, né? Horizontal. E aí, quando a gente tem um PROC-H, é porque precisamos utilizar uma lista que está deitada. Porque vai buscar as informações que estão deitadas na horizontal. Então, se a sua lista está deitada, você pode usar o PROC-H. Se a sua lista está em pé, você pode usar o PROC-V, tá bom? Então, a partir dessa lista, eu vou utilizar o PROC-H e o funcionamento é dessa forma. Concorda que o produto está na coluna 2. Aqui estão os produtos. Então, o PROC-H vai verificando produto por produto até chegar naquele que você quer. Opa, chegou esse daqui, ó, digamos, glutamina. Então, ele retorna qualquer coisa, qualquer informação que esteja para baixo deste produto encontrado. Então, digamos que aqui não é coenzima, não é creatina, não é glutamina e agora é ômega 3. Qual linha que você quer retornar agora? A linha 1, linha 2, linha 3 ou linha 4? Ah, é a linha número 4, o preço. Então é justamente isso, tá bom? É assim que o PROC-H funciona. Procura na horizontal. Então vamos lá, igual PROC-H, 2 cliques, 1, 2. Ah, professor, mas então e se eu quisesse usar o PROC-H lá naquela tabela do PROC-V? Não, não vai funcionar. É justamente essa a diferença, tá bom? Se você tem uma tabela em pé, use PROC-V. Se você tem uma tabela deitada, use o PROC-H. Basicamente é isso. O valor que você procura é a mesma coisa, a estrutura é a mesma. O valor que eu procuro é o produto, ponto e vírgula. A matriz tabela agora é essa tabela aqui, ó, planilha número 2. E eu vou começar da linha 1, prateleira? Não, eu começo da linha 2, onde eu tenho meu produto. E eu clico, seguro e arrasto até a linha número 5, porque é aqui que eu tenho a informação que eu quero retornar. Ponto e vírgula. Clico aqui, ó, no cantinho, ó, na barra de fórmulas. E qual que é a linha que você quer retornar? A linha 1, 2, 3 ou 4 dentro da seleção que você fez? É a linha 4, né? Os produtos, os preços. 4, ponto e vírgula, e eu quero uma correspondência exata. 1, 2 e então Enter. Agora veja que automaticamente, a partir do nome do produto, você também, do mesmo modo, conseguiu ter o retorno do custo unitário deste produto. Agora vamos fazer o seguinte, no cantinho da célula, clicar, segurar e arrastar para baixo e ver o que acontece. Pronto. Opa! Teve um monte de erro, mas por que teve erro se o PROC-V não teve? Por um detalhe muito simples. Toda vez que você arrasta uma fórmula para baixo, para o lado, para cima, para o outro, vamos ver o que acontece. Nessa primeira fórmula, 1, 2, você está vendo que a referência está aqui? Se você pegar uma fórmula aqui embaixo, ó, 1, 2, a referência está aqui. Você concorda então que a referência do produto vai sendo movida para baixo à medida que a fórmula vai descendo? A referência do produto vai sendo arrastada para baixo. E isso também é verdade para a lista que você tem. Então, se você selecionou este intervalo aqui, ó, onde você tem produto, marca, estoque e custo, essa referência também vai sendo arrastada para baixo. Então, agora você vai pegar isso daqui, depois isso daqui, ou seja, uma vez que você já colocou produto, custo unitário, enfim, todo esse intervalo aqui, se você descer a fórmula para baixo, este intervalo também vai sendo arrastado para baixo. E aí não tem mais nada a ver, né? O que esse intervalo tem a ver com o produto, com o custo? Nada. Aqui não tem nada. E é justamente isso que aconteceu lá naquela fórmula. Então toda vez que você arrasta uma fórmula para baixo, igual a gente fez aqui, todas as referências, igual podemos verificar pelo produto, ó, também são arrastadas para baixo. E é por isso que deu esse erro. Por que no PROC-V não deu erro? Porque no PROC-V eu selecionei toda a coluna inteira. Se eu arrastar para cima ou para baixo isso daqui não vai fazer diferença, porque toda a coluna está sendo selecionada. Então não tem como, é impossível ser arrastada para cima ou para baixo. Mas essa seleção sim poderia ser deslocada para a direita ou deslocada para a esquerda, tá bom? Então vamos aqui no PROC-H e fazer um pequeno ajuste, ó. 1, 2. Tá vendo que justamente aqui nesse lista de custos deitada, eu selecionei a linha número 2 e a linha número 5. Eu vou selecionar esse intervalo de linha 2 e 5, seleciono e vou apertar aqui no meu teclado a tecla F4, F4, tá bom? F4, pronto. Porque assim eu consigo adicionar o dólar, cifrão, antes e depois
das duas referências aqui da linha. Enter. Agora, se eu clicar e arrastar para baixo de novo, ó, 1, 2, eu consigo corrigir o resultado dessa fórmula PROC-H. PROC-X. Basicamente, a função PROC-X consegue fazer tudo que o PROC-V faz, tudo que o PROC-H faz e tudo que o índice CORRESP faz. Então, o PROC-X é uma função muito mais completa do que todas as outras que a gente tem. Então, por que a gente tem que fazer PROC-V, PROC-H e índice CORRESP? Não daria para fazer tudo por PROC-X? Sim, sim, daria. O PROC-X consegue fazer tudo que as outras fazem. Então, por que eu devo aprender PROC-V, PROC-H e índice CORRESP? Porque pode acontecer, em muitas versões do Excel, não ter o PROC-X, porque é uma função recente. Então, se você usa alguma versão um pouco mais antiga do Excel, pode ser que você não tenha acesso ao PROC-X. Então, por isso que é válido, é interessante conhecer PROC-V, PROC-H e também índice CORRESP, porque pode ser muito útil numa situação onde você não tem o PROC-X. Vou começar a fazer o PROC-X utilizando a lista que eu tenho aqui, lista em pé, tá bom? E depois a gente faz o deitado. Igual PROC-X, 1, 2, vou pesquisar o produto, ponto e vírgula, só que perceba o seguinte, né, pessoal? Os argumentos que a gente tem aqui dentro agora são um pouquinho diferentes. Pesquisa do valor, aonde você pesquisa e o que você quer trazer de retorno. Então, já estou pesquisando esse produto, ponto e vírgula, aonde que eu vou pesquisar ele? Aqui, ó, na lista de custo, na coluna B, porque é aqui que eu tenho produto, ponto e vírgula. E agora está pedindo, ó, o que eu quero retornar? Coluna E. Acabou, simples assim. Então, o PROC-X é muito mais simples e fácil de usar. Você seleciona o que você procura, aonde você procura e o que você quer retornar quando aquilo que você procura for encontrado. Enter. Se eu clicar e arrastar para baixo, eu já vou ter o resultado aí certinho, utilizando agora a função PROC-X. Pronto, ó, é isso aí. Todos os resultados aqui ó, bateram. Eu também poderia fazer o PROC-X utilizando essa tabela, essa lista que eu tenho, que está deitada. E ficaria do seguinte modo, né? Igual PROC-X, 1, 2, o valor que eu pesquiso é o produto, ponto e vírgula. Aonde eu pesquiso esse produto? Aqui, ó, na lista de custos deitada, coluna 2. Linha 2, na verdade, né? Linha 2. Cliquei na linha 2 e muita atenção, aperto o F4 pelos mesmos motivos que eu expliquei anteriormente, para você travar essa linha e não permitir que essa linha descer para baixo. Ponto e vírgula. E o que eu quero trazer de retorno? O custo, linha 5. E mais uma vez, F4 para travar essa linha e não descer para baixo. Enter. Agora no cantinho da célula eu vou arrastar para baixo. 1, 2, pronto. E aí deu para ver que o resultado é o mesmo. Então a gente já viu como usa PROC-V, PROC-H e PROC-X aqui no Excel. Agora a última função que iremos ver, mas não é o último exemplo, porque vamos fazer aqui mais um exemplo, é o índice CORRESP. Basicamente o índice CORRESP é muito similar com o PROC-X. Ele também pode buscar na vertical e na horizontal, certo? Mas é uma função um pouco mais antiga. O PROC-X é mais recente e dessa forma ele requer menos argumentos. O índice CORRESP já é um pouquinho mais complexo de se fazer, tá bom? O PROC-V busca na vertical, o PROC-H na horizontal, o PROC-X faz as duas coisas e o índice CORRESP também faz as duas coisas. Então vamos lá. Igual índice, não se esqueça de usar aqui o acento, tá bom? Para conseguir encontrar essa função índice. 1, 2. Qual que é a matriz? A matriz que você quer retornar como resultado, tá bom? Matriz é o que você quer retornar. Eu quero retornar o que está aqui, ó. Listas de custo em pé. Eu quero retornar o custo. Então eu clico na coluna E, ponto e vírgula. Vamos clicar na barra de fórmulas. Pronto. Qual que é a linha que eu quero retornar? É a linha 2, a linha 3, a linha 4, a linha 5? Depende, não sei, depende do produto. Se eu estiver olhando para a pasta de amendoim, então quer dizer que eu quero retornar a linha número 6. Então aqui eu tenho que colocar o número 6, mas eu não sei, e se eu estiver vendo outro produto, o número da linha vai mudar. Então, você concorda que o número da linha dinamicamente pode ser alterado? Logo, eu vou utilizar aqui dentro, depois do ponto e vírgula, o RESP. 2 cliques, 1, 2. Quando nós temos uma função, exemplo, CORRESP, dentro de outra função, exemplo, índice, isso é chamado de função aninhada no Excel. Uma função composta. Uma fórmula dentro da outra. Uma função dentro da outra. Qual que é o valor que eu procuro, pessoal? O valor que eu procuro está aqui, ó. No meu exemplo, primeiro produto. Ponto e vírgula. Agora, onde que eu pesquiso esse produto? Aqui, ó, na lista de custos.
coluna B, ponto e vírgula, quero uma correspondência exata, porque eu quero retornar exatamente o que eu pesquiso. 1, 2, fecho parênteses e fecho parênteses mais uma vez. Mas por que você fecha 2 parênteses aqui, hein? Porque um parênteses é para o CORRESP e o outro é para o índice. Enter. Pronto, olha só. Tivemos então aqui também o retorno do mesmo resultado. Deixa eu clicar no cantinho da célula e arrastar para baixo. E aqui não precisa, certo? Não precisa travar as células, as referências. Por quê? Porque aqui não importa, né, se você trava ou não. Sempre vai pegar a coluna. Então não tem problema, né, se arrastar para cima ou para baixo, porque já está toda a coluna sendo selecionada, até o final, até o infinito, digamos assim. Agora vamos aqui para um exemplo 2, onde eu gostaria, ao invés de retornar o custo unitário, retornar a prateleira desses produtos, tá? Aqui é tudo prateleira, na verdade. Tudo prateleira. Pronto. Quero retornar as prateleiras. Como podemos verificar? Eu tenho o produto e a prateleira que esse produto se encontra. Então aqui o ômega 3 está na prateleira A3. Se verificarmos aqui na lista de custo deitada, a mesma coisa acontece, ó. O ômega 3 está na prateleira A3, tá bom? É a mesma lista, só muda o layout. Então digamos que eu queira utilizar o PROC-V para me ajudar com isso e não vai funcionar. Mas por que não vai funcionar? Porque o PROC-V ele tem uma particularidade bem interessante. Se você está olhando nesta coluna aqui, onde você tem as coisas que você procura, os produtos, o PROC-V só consegue retornar os valores que estão à direita. Então ele consegue pegar a marca, consegue pegar o estoque e também consegue pegar o custo unitário, o PROC-V. Mas cadê a prateleira? Está à esquerda da coluna de referência. Então não vai funcionar utilizar o PROC-V neste caso. Não tem nem como funcionar, beleza? A mesma coisa acontece também para o PROC-H. O PROC-H a gente usa nessa tabela, nesse tipo de layout, quando temos coisas que crescem para o lado, horizontal. Então se eu verificar o produto, que é o que eu quero, eu só consigo trazer o que está embaixo, marca, estoque ou custo unitário. Você concorda que a prateleira está para cima da minha referência? Então não vai funcionar o PROC-H. Logo, não dá para utilizar neste caso, nesta situação, nem mesmo o PROC-V e nem mesmo o PROC-H. Por quê? Porque as informações estão fora do alcance. O PROC-V só funciona para a direita e o PROC-H só funciona para baixo. Mas o que eu quero tá para a esquerda ou para cima. Então, sem chance de utilizar os dois aqui. E é por isso que eu preciso utilizar o índice CORRESP ou o PROC-X. Vou começar pelo PROC-X porque é bem mais fácil. Igual PROC-X 1, 2. O que eu pesquiso? O que eu quero? Eu quero o produto, que está aqui, ó, produto. Ponto e vírgula. Aonde que eu quero encontrar este produto? Vou pegar, nesse caso, pessoal, a lista de custo deitada. Por quê? Porque eu quero. Mas eu poderia também usar a lista de custo em pé. É a mesma coisa. O método é o mesmo. Lista de custo deitada. Aonde que estão os produtos? Linha 2. Ponto e vírgula. E o que eu quero retornar? Prateleira. Linha 1. Acabou. Enter. Dessa forma, já consigo ter o retorno da prateleira a partir do produto. E não se esqueça, tá? Se você arrastar isso aqui para baixo, você precisa travar essas referências que você selecionou lá anteriormente, ó. F4 e F4 aqui também. Enter. Pronto. Vou clicar no cantinho e arrastar para baixo. E é isso aí. Aqui já retornou para mim todas as prateleiras. E agora fazendo com o índice CORRESP, o funcionamento é o mesmo. Igual índice, 2 cliques, 1, 2. Qual que é a matriz que eu quero trazer como resultado? A matriz, agora para ficar diferente, eu vou utilizar a lista de custo em pé. A matriz que eu quero trazer como resultado é a prateleira, coluna A. Pronto. Ponto e vírgula. Vou clicar na barra de fórmulas aqui para ver as instruções. Qual que é a linha que eu quero retornar? Linha 1, linha 2, linha 3? Não sei. Quem sabe? O CORRESP. Então, ó, CORRESP, 2 cliques, 1, 2. Qual que é o valor que eu procuro? O valor que eu procuro está aqui, ó. Produto. Pronto. Ponto e vírgula. E agora está pedindo para mim aqui o CORRESP, ó. Aonde que eu procuro esse produto? Eu procuro ele aqui, ó, na lista de custos, coluna B. Ponto e vírgula. Que tipo de correspondência que eu quero? Exata. 1, 2. Fecho parênteses de novo, Enter. Pronto. Já tive o retorno também da prateleira. Então é assim, pessoal, que a gente consegue usar PROC-V, PROC-X, PROC-H e índice CORRESP, e aprendendo a utilizar cada uma dessas funções, também podemos ver as limitações das funções e os seus benefícios. Por que o PROC-X é melhor que o PROC-H? Por que o índice CORRESP
é igual ao PROC-X e assim por diante, né? Então eu espero que esse vídeo possa ter te ajudado bastante. Se você ficar com qualquer dúvida ou tiver qualquer sugestão de próximos vídeos, deixa aí nos comentários, porque todo dia tem vídeo novo. Já deixa eu aproveitar e te fazer um convite mais do que especial. Clica no link da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel. E mesmo que você não saiba nada sobre Excel, você vai aprender desde o absoluto zero até o avançado. E além de vários bônus exclusivos, como por exemplo o bônus de Power BI, onde você vai aprender desde o zero até o seu primeiro dashboard, você tem acesso ao certificado de conclusão. Então clica aí no link da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel com certificado de conclusão.